Muito bom, primeiro ano, transportes através da membrana. Olha que legal. Apostila 2, segundo bimestre, claro, lógico. Ó, setor A, apostila 2, setor A, transportes através da membrana. Vimos que a membrana, ela não isola a célula. A célula não é uma unidade viva, não é? A base da construção da vida, ela não é isolada do seu meio. Muito pelo contrário. Ela, com o meio, ela troca inúmeras substâncias. Milhares e milhares de substâncias entram na célula e saem da célula. Lembrando que a célula é uma unidade de fábrica. Ela fabrica coisas, fabrica substâncias, não é? Necessárias à vida. Professor, então para fabricar é como uma fábrica, devem chegar certos produtos que são transformados, né? E vão ser modificados, vão ser construídos e vão sair, e vão sobrar resíduos, ou então vai ser um entra e sai danado. Pera. Só que esse entra e sai através da membrana, selecionado. Porque a principal tarefa da membrana é a permeabilidade seletiva. Muito bom. Nós vamos conhecer agora os transportes através da membrana. Vamos ver como a membrana negocia esses transportes, perfeito? Como ela negocia essas substâncias que podem entrar na célula ou sair da célula? De duas maneiras. Teremos transportes passivos e transportes ativos. Professor, existem dois tipos de transporte através da membrana, perfeitamente. Passivos e ativos. Vamos conhecer os dois. Vamos primeiro saber o que diferencia um transporte ser passivo ou um transporte ser ativo. Basicamente, a grande diferença entre transportes passivos e ativos é o seguinte: transporte passivo. A ideia, né, de passivo já deve trazer para você alguma coisa assim do tipo natural, tranquila, né? Isso. Transporte passivo ocorre naturalmente. Não existe gasto de energia. Professor, energia lá na mitocôndria, isso. A mitocôndria é a organela da energia, da respiração celular. Não é? E energia é essa para tudo, inclusive para realizar transportes ativos. Porque o passivo não gasta nada. O passivo é de graça. O passivo é grátis. Transporte passivo não gasta energia, não gasta ATP. Porém, depende da concentração. Professor, eu aprendo isso em química. E é verdade. É na química que você vai ouvir diversos títulos que nós vamos usar aqui na biologia. Né? Inclusive, eu uso um vídeo para te lembrar esses conceitos. Conceito de concentração. Na química você aprende a calcular a concentração. Aqui eu só quero um conceito: quantidade de soluto presente em uma solução. Isso é a concentração. Soluto é aquilo que é dissolvido no solvente. E solvente, que normalmente é a água, até chamada de solvente universal, e se você lembrar, a água é o principal componente inorgânico da célula. Eu dei essa aula já para os senhores, componentes orgânicos e inorgânicos, e eu dizia, componentes inorgânicos, o principal, água. A água é a base da vida da célula, porque a água é o principal elemento químico da vida da célula. A água é um solvente universal, ela dissolve a maior parte das substâncias. Na água estão dissolvidas as substâncias e a água é em meio aquoso, é no meio da água que a maioria das reações químicas ocorre. A gente chama até de hidrólise. Bom, então voltei para o meu conceito. Transporte passivo não gasta energia, não gasta ATP. Porém, depende do chamado gradiente de concentração. Professor, o que é um gradiente? Gradiente é uma diferença de concentração. Que lado está mais concentrado de soluto?
De fora, extracelular, ou de dentro da célula, intracelular? Ah, depende dessa quantidade, perfeitamente. Então vou repetir: transportes passivos. Transporte passivo é aquele em que a célula não gasta energia. É aquele transporte que ocorre naturalmente. A célula não gasta energia, não gasta ATP. ATP é como a energia fica armazenada, né? Então vira sinônimo de energia. Transporte passivo não gasta energia. A célula não gasta ATP, porém depende da concentração, da diferença, do gradiente de concentração do soluto. Professor, o que seria um transporte ativo? Ah, transporte ativo é aquele que, para acontecer, necessita de muita energia. A célula tem que gastar. Tem que pedir para a mitocôndria: mitocôndria, faz respiração celular, consegue energia que eu tenho que pagar aqui o transporte ativo. O transporte ativo ocorre com gasto de energia, com gasto de ATP. O transporte ativo gasta muito ATP. Professor, então se a célula resolver fazer transporte ativo, ela tem que pagar proteínas de transporte, pagar proteínas que se especializam em fazer transportes e não depende do gradiente de concentração. Não há necessidade de haver diferenças de concentração. Por quê? Porque gasta energia, gasta ATP. Então a célula pode colocar, por exemplo, para fora substâncias em pequena quantidade. Ah, professor, não depende da diferença de concentração, não depende. Então, transportes passivos, a célula não gasta energia, não gasta ATP. Professor, quer dizer que se uma célula perdesse as mitocôndrias, não faria mais energia, não faria mais respiração celular, os transportes passivos continuam ocorrendo perfeitamente. Já transporte ativo, a célula gasta energia, a célula gasta ATP e não dependem da concentração do soluto. Professor, quer dizer que se acabasse as mitocôndrias de uma célula, logicamente acabaria a produção de energia, os transportes ativos cessariam, não aconteceriam. Perfeito. Transporte passivo não gasta energia, não gasta ATP. Transporte ativo gasta energia, gasta ATP. E já nós vamos ver os tipos que cada um, cada tipo você vai ver e vamos estudar cada um deles.